Olá, caro pós-graduando. Seja bem-vindo a mais uma disciplina do seu curso. Sou o professor Ivan, autor do seu caderno de estudos e do conteúdo deste vídeo. Aqui vou procurar abordar os conteúdos que serão estudados ao longo do desenvolvimento da disciplina, a relação família, escola e deficiência auditiva. Essa disciplina aborda os diversos aspectos que permeiam a relação que deve se estabelecer entre família e escola, com o objetivo comum de oferecer ao estudante com deficiência auditiva o acesso à aprendizagem escolar e ao seu consequente desenvolvimento. Portanto, nesse vídeo, conversaremos sobre a família, sobre a escola e, por fim, sobre as maneiras como essas duas instituições sociais podem juntas trabalhar em favor do deficiente auditivo. A família. Iniciamos esse nosso estudo falando da família em um aspecto geral. Da família que todos nós, ou pelo menos a grande maioria de nós, conhece bem. A família que nos acolheu desde o momento em que nascemos e com quem passamos os melhores momentos de nossas vidas. Aquelas pessoas que nos conhecem melhor que todo mundo, que nos ensinaram os primeiros passos e nos indicaram os melhores caminhos. E para falar de família, podemos iniciar a partir de um aspecto que virou lugar comum nas discussões em torno dessa instituição social, que é aquele que fala que a família é a base de tudo, que a família é a base da sociedade. Ou então, podemos relembrar de um ditado que fala, aquela moça é de família, significando que se trata de uma moça séria, de respeito, de boa índole e de reputação ilibada. Por esse modelo de pensamento, há bastante tempo arraigado em nossa sociedade, podemos perceber o nível de seriedade que uma família transmite, o grau de confiança e de respeito que ela inspira frente às pessoas que compõem a sociedade. A família é a instituição social primeira na vida do ser humano. É através da família que seus membros entram em contato com os elementos da cultura para deles se apropriarem. E a partir da família que se realizam as primeiras experiências de socialização, que se mantém contato com os pares e se aprende as regras de convivência do grupo a que se pertence. Não há como não concordarmos que a família é o berço de nossas relações sociais e que nossos familiares são as primeiras pessoas com quem nos relacionamos. É por meio da família que se aprende coisas básicas como se vestir, se comportar, se alimentar. As noções de asseio e de higiene, os mais variados sentimentos e também as formas de pensar e de agir. A estrutura familiar oferece os primeiros exemplos de como ser, como pensar, como agir e como reagir diante da vida e da sociedade. Assim, o indivíduo vai incorporando os valores exigentes e se adequando ao meio social do qual faz parte. Por isso que quando se fala que a família é a base da sociedade, se está querendo afirmar que se a família consegue conceber um indivíduo de bom caráter, de postura correta frente às mais variadas situações do cotidiano social, com comportamento e valores adequados àqueles que a sociedade prega como corretos, certamente a sociedade como um todo também tenderá a se constituir nesse mesmo molde. Por outro lado, se a família falha em sua missão básica de preparar o indivíduo para que atue na sociedade de forma correta, honesta, desrespeitando os direitos alheios e não cumprindo com suas obrigações, essa falha certamente será refletida na sociedade como um todo. Por isso, muitas vezes percebemos que em situações de delinquência e de outros problemas sociais entre seres humanos, a base familiar foi omissa e indiferente em relação aos seus indivíduos. Nesse sentido, conseguimos perceber a função educativa que a família possui, onde os seus membros mais velhos vão ensinando os mais jovens e inexperientes as regras de convivência e os comportamentos mais adequados. Logo, através da família, entramos em contato com muitos conhecimentos, porém, são as experiências pelas quais passamos que se convertem em momentos de aprendizagem. Assim, esses conhecimentos que nos são transmitidos são feitos de maneira informal, difusa e assistemática. No entanto, são ensinamentos de extrema importância para o nosso desenvolvimento, para que possamos iniciar o trânsito na sociedade de forma autônoma e crítica. É claro que a família não dará conta de fazer tudo o que deve ser feito em relação aos indivíduos, já que não vivemos apenas no seio de nossa família.
e a família, por sua vez, não vivem em um vácuo social. Desde muito pequenos, nós passamos a frequentar outros meios sociais além da família, que também nos influenciam e deixam marcas em nossa personalidade e contribuem na construção de nosso caráter. Assim, é através do convívio com os nossos pares e do contato com os elementos da cultura em geral que incorporamos tudo aquilo que compõe os diversos meios sociais que habitamos. E a família tem um importante papel nesse contexto, que se desenvolve em todos os momentos de nossa vida. A escola. Dentre as instituições que vão começando a fazer parte da vida do indivíduo, a partir do momento em que ele deixa de relacionar-se basicamente com sua família e com sua comunidade, é a escola. A escola também é uma instituição social que influencia diretamente a vida do indivíduo em todos os aspectos. A escola pode ser considerada um grupo social que reúne indivíduos com objetivos comuns, constituída de normas e procedimentos altamente valorizados pela sociedade. Assim, a escola também é apontada como a ponte, o elo entre a família e a sociedade, já que cumprirá o papel de preparar os indivíduos de acordo com os valores vigentes na sociedade. Além disso, dentre os objetivos da escola estão a socialização do indivíduo, a transmissão de aspectos determinantes da cultura e a disseminação de conceitos científicos. A educação escolar difere do processo de educação em geral, já que na escola a criança terá a oportunidade de entrar em contato com os conceitos científicos. Dessa forma, poderá encontrar um complemento à educação em sentido amplo que recebe nos outros lugares sociais. Assim, os conceitos espontâneos que a experiência de vida lhe traz servirão de base para a apropriação dos conceitos científicos que na escola são trabalhados. As colocações feitas até agora se dão com base em aspectos gerais e em condições ditas normais em relação a todos os indivíduos. A situação se altera, e às vezes de forma significativa, quando alguma coisa sai do curso normal dentro da família, dentro da escola, dentro da sociedade. Um exemplo bem clássico dessa situação é a presença de um indivíduo deficiente em qualquer ambiente social, a começar pela família. Nenhuma família faz planos nem espera com ansiedade receber um indivíduo com algum tipo de deficiência. Ao receber a notícia de que o filho que estão esperando possui alguma anormalidade, os pais tendem a ter as mais diversas reações negativas, até conseguirem incorporar essa nova situação. Se a família tende a não encarar com naturalidade, pelo menos no início, a deficiência do seu filho, o mesmo não poderia deixar de acontecer na escola e nos mais variados espaços sociais que esse indivíduo vier a frequentar. Nesse sentido, surge até nós a ideia de inclusão escolar. A inclusão escolar indica uma postura de efetiva colaboração e interdependência entre todos os departamentos da escola em relação ao deficiente. Assim, para que a escola seja inclusiva, não depende apenas do acesso do deficiente até ela, mas muito mais do que isso. A exigência é de que toda a comunidade escolar se adeque para receber esse indivíduo e que a ele se ofereça todas as condições necessárias para a sua aprendizagem, para o seu desenvolvimento e, consequentemente, para a sua efetiva inclusão na sociedade. O movimento de inclusão está em voga no momento atual e surge como uma maneira de oferecer um tratamento igualitário a todos os indivíduos, sem qualquer tipo de distinção. Dessa forma, podemos perceber na inclusão a busca de uma sociedade mais humana e menos parcial, onde todos os cidadãos possam ter acesso aos mais variados locais, produtos, serviços e a tudo aquilo de que necessitam para uma vida digna. A deficiência auditiva é uma das deficiências que tem sofrido, desde o início das civilizações, um dos tratamentos mais discriminatórios em todas as sociedades. Na escola, como reflexo do que acontece na sociedade em geral, os surdos e a forma como estes foram educados sempre foi alvo de discussões e críticas, devido à insatisfação com os resultados obtidos. Não há como negar que a partir da disseminação das ideias da inclusão escolar, já se conseguiu alguns avanços em relação à educação, não somente dos surdos, mas das pessoas com necessidades especiais em geral.
Porém, com a legislação brasileira afirmando que educação especial trata-se de uma modalidade de educação escolar que deve ser oferecida preferencialmente na escola regular, para os estudantes que possuam necessidades especiais, está colocada à prova a nossa capacidade de pôr em prática o conceito de inclusão. Assim, de acordo com a lei, todo indivíduo tem o direito de frequentar a escola comum e de receber um ensino de qualidade, com resultados satisfatórios. Não significa que a escola especial deixará de existir. Pelo contrário, a importância da escola especial reside justamente no fato de oferecer as condições e o preparo necessário para que o indivíduo deficiente consiga frequentar a escola regular da forma mais natural possível. Logo, escola especial e escola regular devem trabalhar conjuntamente para que o indivíduo possa usufruir de todos os benefícios que a sua frequência na escola regular pode lhe proporcionar. Porém, não vamos nos ater aqui nas questões gerais que discutem as condições necessárias para que uma escola seja ou não inclusiva. Nosso foco aqui recai sobre a deficiência auditiva e sobre a presença do surdo na escola. De forma ainda mais específica, nossa discussão principal deve girar em torno da relação que deve ser estabelecida entre a família e a escola, de forma que a educação escolar recebida pelo indivíduo surdo seja satisfatória e contribua em seu desenvolvimento. A relação família, escola e deficiência auditiva. Iniciamos essa discussão relembrando a inegável interdependência que existe entre família e escola no processo de educação de qualquer criança. Condição essa que se acentua ainda mais no caso do deficiente auditivo. Nesse caso específico, a família poderá suprir eventuais carências que o indivíduo surdo poderá apresentar em relação à escola, tanto no que diz respeito à metodologia e à linguagem, quanto a questões de ordem afetiva e de sociabilidade. Para que tais carências não existam ou sejam minimizadas, há todo um trabalho que deve ser oportunizado pela família bem antes da criança ingressar na escola comum. Muitas vezes, a família do deficiente tende a superprotegê-lo, fazendo com que o mesmo fique restrito ao círculo familiar, tendo pouco contato com o mundo que está para além dos muros da casa. Porém, em algum momento, esse indivíduo terá que enfrentar esse mundo e sua realidade, como é o caso de quando ele ingressa na escola. Ao chegar na escola, se o indivíduo deficiente auditivo já tiver uma experiência social estabelecida, encarará essa nova fase com segurança e com personalidade. Caso contrário, esse contato poderá ser problemático e prejudicar o seu desempenho e o seu desenvolvimento. O quanto antes o indivíduo surdo compreender que sua deficiência o diferencia em alguns aspectos do indivíduo ouvinte, mas o iguala como ser humano e como cidadão de direitos e deveres, mais cedo e com mais segurança ele poderá encarar os desafios que a escola e a vida lhe proporão. Nesse caso, o olhar paternalista da família em relação ao filho, com o intuito de protegê-lo frente aos demais em virtude de sua deficiência, vai atrapalhar e muito a sua autonomia e, consequentemente, a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento. Para tanto, é fundamental que a família dispa-se de seus próprios preconceitos e encare a deficiência auditiva do filho com naturalidade, para que o processo de incorporação dele na escola e na sociedade aconteça também da forma mais natural possível. Nesse caso, não há que se concentrar somente na questão dos limites e das possibilidades do indivíduo surdo para nortear nossas ações. É preciso lutar contra o preconceito e contra o autopreconceito, de forma a desvelar a identidade e a personalidade do indivíduo surdo. E um fato que precisamos lembrar constantemente é que, apesar de a deficiência ser apenas auditiva, sem nenhum problema de ordem cognitiva, é importante a consciência de que o sujeito surdo habita um mundo constituído, em sua maioria, por sujeitos ouvintes, o que requer alguns cuidados especiais que facilitarão a sua participação igualitária nesse mundo. Nesse contexto, o necessário é encontrar o equilíbrio entre o que queremos que o filho aluno alcance e o que ele é capaz de conquistar. No caso específico do deficiente auditivo,
é fundamental estabelecer momentos de diálogo e de reflexão para que ele se perceba, se assuma e encontre sua identidade própria dentre todas as demais. Só assim ele se sentirá seguro para aproveitar as oportunidades que serão oferecidas a ele na escola. Dessa forma, encarar o deficiente auditivo como uma pessoa normal é o primeiro passo para que ele também se perceba assim e não se esconda atrás de sua deficiência e nem a utilize para não esforçar-se o necessário para aprender e se desenvolver. Também é importante destacar que o fato de encarar a surdez com naturalidade pode contribuir para que o estudante não se sinta oprimido, reduzido, ficando à vontade para participar da vida escolar, não somente na sala de aula, mas também fora dela, no pátio, onde a sociabilidade e suas vivências também ensinam e contribuem em sua formação. Logo, a família deve instigar a criança a participar da vida em todos os seus aspectos, para que ela tenha uma bagagem de conhecimentos e experiências em que se apoiar quando for à escola para obter novas aprendizagens. São as experiências reais que podem oferecer um alicerce seguro onde a escola poderá intervir pedagogicamente. Por isso a importância de propiciar à criança situações que lhe obriguem a utilizar o raciocínio e a imaginação, compartilhando tais momentos com outros indivíduos, o que trará o confronto de pontos de vista e de opiniões. Nessa dinâmica, a linguagem será utilizada e acaba por se desenvolver, mesmo que de forma inconsciente. Todo esse movimento contribui de forma significativa para o desenvolvimento da cognição em níveis cada vez mais elaborados. Adicionalmente, a autoestima, a independência e a segurança vão se caracterizando no sujeito ao longo desse processo, o que será decisivo na convivência e nas relações que se estabelecerem em outros ambientes, como é o caso da escola. Quando o indivíduo surdo ingressa na escola, é inevitável a comparação com os demais alunos de sua idade, com o nível de desenvolvimento que já possuem e dos avanços que conseguem em relação aos conhecimentos que são trabalhados na escola. A questão da aceitação da família diante da deficiência da criança fica evidente, principalmente em situações em que essa criança passa a se relacionar com outras crianças que não possuem deficiência. Neste momento, a diferença fica saliente e a comparação acontece naturalmente. Logo, esse é o momento em que a escola precisa amparar os pais no sentido de propor reflexões e discussões que os levem a mudar os seus conceitos. Por este motivo, a família deve ter a consciência de que o fato de buscar a educação escolar o quanto antes não se trata de assumir uma condição de inferioridade para o deficiente auditivo que se quer compensar através do encaminhamento prematuro à escola. Trata-se de adotar uma postura cujo objetivo seja o de oferecer ao deficiente auditivo, o mais cedo possível, todos os recursos e oportunidades disponíveis para que ele possa dar conta de estar em sintonia com os seus pares e assim ter uma participação exitosa em toda a sua trajetória escolar. De forma geral, quanto mais cedo a criança passar a frequentar a escola especial, mais cedo poderá ser integrada na escola regular. O quanto antes a criança se habituar com a vida escolar, com as regras que dela fazem parte, com a dinâmica dos trabalhos de aprendizagem e de socialização com os colegas, a tendência é que ela mais cedo comece a se desenvolver de acordo com a conjuntura dos conhecimentos científicos que são predominantes nesse contexto. Isso certamente a ajudará no momento presente e também no futuro, tanto na escola quanto fora dela. A inclusão do deficiente auditivo pode ser feita desde cedo, de preferência já na educação infantil, de forma que ele possa perceber-se como parte integrante do grupo, superando as barreiras que a deficiência auditiva pode lhe trazer e aprimorando a sociabilidade com os seus pares. Nesse sentido, entra aqui o papel da escola especial, cuja tarefa principal é preparar o indivíduo deficiente auditivo para se integrar na sociedade e, de forma particular, para passar a frequentar a escola comum. Ao iniciar o processo escolar pela escola especial, a tendência é que o indivíduo deficiente sinta-se mais amparado ao ter contato com uma metodologia pensada especialmente para si.
De forma paralela, a família vai informando todos os detalhes sobre sua deficiência e sua personalidade à escola especial, que poderá fazer um estudo ainda mais dirigido ao indivíduo. Como contrapartida, a escola especial também deve propor maneiras como a família deve intervir no processo que lá é posto em prática, de forma que haja uma unidade de ações de um lado e de outro. Ao chegar à idade escolar, já tendo frequentado a escola especial e conhecendo toda a dinâmica que rege uma escola, o deficiente auditivo já estará mais preparado para frequentar a escola regular de forma igualitária aos seus pares. Mas a pergunta que nós professores devemos nos fazer em relação à educação escolar do deficiente auditivo, quando este passa a frequentar a escola regular, é: como intervir pedagogicamente em sala de aula para que ele aprenda e se desenvolva da forma mais natural possível, otimizando seu aproveitamento escolar? E, sobretudo, qual o papel que a família deve assumir nesse processo? Logo, essa pergunta refere-se não somente ao o que ensinar ao grupo de alunos que contém um deficiente auditivo, mas, sobretudo, como ensinar. E de forma complementar, de que maneira a família deve auxiliar. Um caso interessante é o do aluno Davi Schmidt, que tem 5 anos e é deficiente auditivo. Davi já usa a linguagem Libras, frequenta a escola desde o berçário e hoje está no Jardim 2. A professora estuda Libras para se comunicar com ele, que avançou muito na aprendizagem e é bastante independente. Ele faz essa leitura de imagem e ele passa para mim o que ele está lendo, né? Quando ele vira e vê os bichos, ele vai fazendo os sinais dos bichos. Ele gosta mais assim de desenhar, de pintar, que eu compro sempre uns livrinhos para ele ficar pintando, e de assistir DVD, os desenhos dele que ele gosta. O vídeo, apesar de ele não escutar, ele presta muita atenção, porque o estímulo visual é o tempo inteiro, né? Ele faz comentários, porque pela sequência de imagens ele deduz. E o bingo, que a gente está brincando muito também, que foi uma atividade que eu descobri por acaso, né? No erro e no acerto. E é uma coisa que ele brinca e as outras crianças brincam também, porque a gente faz pela escrita do alfabeto e faz em Libras também. Vamos lá? Vem cá. Aí foi que a professora dele observou ele lá na escola, que ele era uma criança parada, não se juntava nenhuma outra criança. Aí ela falou assim que ele tinha algum problema. Ela começou a notar, a perceber que o Davi não respondia, né, às provocações, aos chamados, né? Quando eu fui fazer os exames dele, que no mesmo dia eu recebi o resultado, aí constatou que ele tinha perda profunda nos 2 ouvidos. Nós recebemos na ocasião uma professora itinerante, especializada em Libras, e ela abriu as portas da escola, da sala para essa professora, que fez um trabalho muito interessante com ela, com a Clênis, junto com a turma, com as crianças de 3 anos. Foi onde o menino teve um avanço significativo, a família, né, no caso, procurou toda a ajuda que precisava procurar. Fui fazer os tratamentos dele, como fazer fono, levar nas escolas. Esse ano ele está no grupo 5, ele faz acompanhamento também, né, na APAI, para desenvolver a linguagem de Libras. Ele estava até matriculado numa outra turma, foi quando eu me toquei, assim, me dei conta de que a professora Silvia, que trabalha com ele, né, agora em 2007, tinha começado o estudo de Libras, até pensando na possibilidade de um dia trabalhar com ele, né? E aí conversamos e então o Davi foi para a sala dela, e eu acho que aí foi o grande ganho. Então vamos. C, A, D, E, e essa? Para nós construirmos um sistema inclusivo, nós temos que desconstruir
o que nós temos, né? Não você desconsiderar essa experiência educacional, o conhecimento historicamente construído. O que nós precisamos quebrar é o paradigma da homogeneidade. E para transformar isso, não é lei, não é decreto, não são diretrizes políticas. Isso é a discussão, é a leitura, é a reflexão, é o debate no espaço escolar. Quando a criança vem para ser matriculada, eu acho que nem passa pela questão de saber qual a necessidade especial que ela tem, mas é matricular porque ela tem esse direito garantido, é um direito dela, né? Um direito à educação. E a gente sabe que a educação infantil tem um papel muito importante no desenvolvimento da criança. E aí, a partir da matrícula, que a gente vai identificar e vai ver o que deve ser feito, né? Mas, antes de mais nada, é assegurar a matrícula de toda criança que procura a escola, independente da necessidade que ela tem. Então, hoje, a educação infantil, ela trabalha com o currículo aberto, as diferenças, a diversidade, valorizando as culturas, o conhecimento e a cultura que a criança traz para a escola. A importância dele estar participando da escola regular, eu acho que dá um estímulo muito grande, né, desse convívio social, do conhecimento mesmo, né, letrado, né, que ele precisa de ter. Nessa escola municipal, ele tem a oportunidade, através da professora, de vivenciar um pouco de Libras, né, dentro do que ela consegue passar para ele, através de Libras, e tem a oportunidade de estar com os amigos ouvintes, que agora vai ser super importante para ele, né, porque agora ele vai descobrir todo esse mundo de sons, né, através dos amigos ouvintes. Eu gosto da escola regular porque se ele ficar só na outra, aprende as coisas só do surdo. Então a regular é melhor, que aprende a ler, a falar e aprende a comunicar com as outras crianças que não é surda. Que aí fica mais fácil para ele assim, se adaptar com as outras crianças. Se a criança pequena fica só na educação especial, só no programa de intervenção precoce, junto com crianças com o mesmo nível de desenvolvimento ou com a mesma dificuldade, o desenvolvimento dela não vai ser enriquecido. Então, esse sistema de trocas afetivas, trocas sociais, trocas culturais e os desafios mesmo. Se ela tem alguma dificuldade em alguma esfera, então, com outras crianças, ela aprende melhor, né? E super importante o professor da educação infantil entender as necessidades dessa criança, as especificidades dessa criança, mas também compreender que essa criança precisa de todas as atividades que as outras crianças necessitam. Brincar, fantasiar, teatro, literatura, música, dançar. Nesse sentido, o trabalho realizado pelo professor deve ter como norte os objetivos que ele pretende alcançar na área da linguagem e por um programa concreto canalizado para o cumprimento de tais objetivos. Além disso, é fundamental o diálogo com os pais a respeito desses objetivos e também que o programa seja adequado de tal forma que a família possa colaborar, aproveitando os contextos do cotidiano da criança para lhe estimular a linguagem. Essa questão é importante, já que a linguagem será um elemento decisivo na relação professor-aluno e aluno-aluno, e que viabilizará a aprendizagem dos conteúdos. Nesse contexto, entra em cena todo o trabalho desenvolvido prévia e paralelamente na escola especial, e, sobretudo, pela família, que nesse momento será o elo entre a escola especial e a escola regular, provendo as duas instituições com informações detalhadas sobre a evolução e sobre as dificuldades do aluno deficiente auditivo. Nesse sentido, fica evidente a necessidade de busca de uma parceria para que se atinja um objetivo comum, não focando somente no resultado, mas trabalhando para que o processo que leva até esse resultado seja dotado de êxito para o aluno. Se todos trabalharem em prol desse objetivo, a deficiência do filho, aluno, deixa de ser o seu ponto de referência, a sua marca, passando a ser apenas uma informação a mais sobre ele, para que se busque a forma correta de intervir em seu processo de aprendizagem. A escola precisa implementar ações pedagógicas voltadas ao deficiente auditivo, mas que tenham sentido também para os demais alunos, estimulando a unidade entre todos, ao invés de segregar.
O aluno com surdez, além da questão da linguagem, necessita de ambientes educacionais estimuladores, que lhe desafiem o pensamento e explore suas capacidades. Só assim conseguirá se desenvolver a níveis cada vez mais altos. Se a utilização da linguagem fosse o único requisito para a aprendizagem, os alunos ouvintes não teriam nenhum tipo de problema de aprendizagem. Assim, apesar de reconhecermos a aprendizagem da Libras como um passo significativo na aprendizagem do estudante surdo, já que essa talvez será a sua forma de comunicação mais importante e mais prática, seria leviano acreditar que o fato do estudante ter aprendido essa linguagem já está subentendido à sua aprendizagem dos conceitos científicos que são trabalhados na escola. É como se acreditássemos que a aprendizagem da Libras trouxesse a reboque a garantia da aprendizagem dos conhecimentos científicos. Na verdade, ao desenvolver a Libras, abre-se o caminho para a aprendizagem dos conhecimentos do mundo através de outra pessoa, além das experiências que o próprio surdo tem com esse mundo, aprendendo através dele e de seus elementos. A Libras é uma importante ferramenta de acesso aos conceitos científicos, mas é apenas um passo de todo um conjunto de ações que devem ser desencadeadas para que o deficiente auditivo tenha uma aprendizagem satisfatória nas diversas áreas do conhecimento que são abordadas em sala de aula. O planejamento aqui é fundamental, ao passo que retratará a realidade da turma, as características de cada integrante do grupo, incluindo do sujeito surdo. Mais do que isso, o planejamento é o documento e também a prática que concretizará o contrato que se estabeleceu entre o professor e os alunos, de forma a contemplar a heterogeneidade que toda turma possui, mas sempre atento às particularidades de cada aluno em especial. Nesse ponto, entra em foco as especificidades necessárias à educação do deficiente auditivo, que precisam ser bem conhecidas e estudadas para se buscar a forma mais exitosa de intervenção em seu processo de ensino e aprendizagem. Dessa forma, é necessário que se conheça a etapa do desenvolvimento em que a criança se encontra, e não se baseie apenas na idade cronológica, já que esses dois critérios podem ser divergentes. Ao mesmo tempo, as medidas utilizadas pela escola devem ser sabidas e seguidas pela família em casa, que deve se converter em uma extensão da escola, ao dar continuidade ao processo lá estabelecido e dentro dos moldes que são seguidos. Assim, é importante que, além da linguagem, o próprio ambiente escolar criado pelas pessoas que o compõem favoreça a construção de situações de aprendizagem propícias ao desenvolvimento do estudante surdo. Nesse sentido, é importante que se propicie ao deficiente auditivo as trocas de experiências com o meio social, de forma que ele possa manifestar suas opiniões, entrar em choque de ideias com seus pares e se posicionar criticamente. Essas experiências farão com que ele atinja níveis cognitivos cada vez mais complexos e elaborados, desenvolvendo-se de forma contínua. E quem irá propiciar essas trocas será tanto a escola quanto a família, de maneira conjunta. Aliás, o constante contato entre escola e família propiciará o intercâmbio de informações, de forma a unir as duas experiências em torno de um objetivo comum. Esse contato, além de se dar por meio de conversas informais, pode acontecer através de um meio de comunicação criado propriamente para esse fim. Um exemplo que poderíamos sugerir seria a criação de um portfólio comentado, onde fossem anexadas, além das produções do aluno, todas as instruções e informações a respeito dele, do seu rendimento, das suas reações diante das atividades, da socialização com a turma, entre outras questões que fossem julgadas importantes. Esse documento deveria ir e retornar todos os dias para casa e para a escola junto com o aluno, para que ambas as instituições pudessem alimentá-la com novos dados. Essa é uma de várias maneiras que podem ser viabilizadas para aumentar o vínculo entre escola e família, para que informações importantes não se percam no meio do caminho. Além disso, esse documento contribuiria para que fossem dados feedbacks de maneira recíproca, favorecendo a continuidade do processo com o deficiente e propiciando uma evolução contínua em seus conhecimentos e em seu desenvolvimento. Não é nossa intenção aqui apresentar alguma fórmula pronta,
já que cada escola e cada família em particular possuem características próprias, com inter-relações igualmente peculiares. Nossa contribuição recai apenas sobre o fato de sugerir mecanismos que estreitem laços entre família e escola, de forma a promover uma ação harmoniosa e que renda bons frutos ao principal interessado, o deficiente auditivo. Antes de finalizar, vamos retomar de forma breve o que discutimos por meio dessa teleaula. Inicialmente, procuramos analisar o papel da família como agente primeiro na educação de qualquer pessoa, sendo que esse processo se dá de maneira informal e diluído nas experiências cotidianas. Também buscamos, na sequência, elucidar o papel da escola como instituição que também atua na educação de indivíduos, realizando um trabalho de forma convergente e complementar àquele realizado pela família, encarregando-se da transmissão de conhecimentos científicos e dos princípios e valores vigentes na sociedade. Ao abordar os papéis exercidos tanto pela família quanto pela escola, trouxemos à tona discussões pontuais sobre como cada uma dessas instituições se comporta perante a chegada de um deficiente auditivo, destacando como a presença dele interfere na execução de seus respectivos papéis. Por fim, buscamos discutir as maneiras como família e escola podem interagir e agir de forma que o deficiente auditivo possa obter, na escola, uma educação satisfatória e propiciar o seu pleno desenvolvimento físico e psíquico, e assim tornar-se um cidadão crítico e preparado a conviver de forma igualitária na sociedade. Caro pós-graduando, assim encerramos essa nossa discussão, com a esperança de ter contribuído com a sua formação. Esperamos que esse vídeo, assim como o caderno de estudos, lhe auxilie em sua prática pedagógica, com o deficiente auditivo e com a família dele. Muito obrigado e até a próxima.